Olá pessoal, então vamos retomar aqui, agora corrigindo e comentando as questões propostas para a aula de hoje, certo? Bom, a primeira questão ela fala sobre a política indigenista no período pombalino, né? Não foi assunto da aula número 2, né? Mas a gente pode retomar, certo? Porque na verdade ela não é que ela está retomando apenas o período pombalino, ela pega de 1755 e vai até o Império. Então a gente vai falar um pouquinho da política pombalina, relembrando, e a gente vai falar sobre a política indigenista durante o Império. Tá? Bom, então pede para que você assinale V ou F nas proposições, né, colocadas. Então a primeira fala: o Diretório dos Índios, editado no governo do Marquês de Pombal, representou o abandono da utilização dos princípios católicos na política indigenista oficial. Você está vendo ali que é falsa, porque o fato de ele estabelecer a administração laica nas aldeias e inclusive converter aldeias em povoados, ou seja, vilas ou freguesias, não significa dizer que ele abandonou o catolicismo. Ele apenas, a legislação pombalina apenas determinou que a administração não poderia ser dos missionários, a administração não poderia ser do clero, né? Não só dos missionários, mas do próprio clero. Mas ela continuou nessas povoações, nessas freguesias, nessas vilas, né? As igrejas existiam, o próprio processo de ensinar aos índios a ler e escrever nas escolas, quando tinha, porque eram muito precárias, se ensinava a religião católica, os princípios católicos. Né? A questão a briga do Pombal é em relação à administração dessas aldeias, que não poderia ser feita, né, dessas aldeias não, desses núcleos, que não poderiam ser feita, a administração não poderia ser feita pelos religiosos. Mas os religiosos atuavam, né, de outras formas, né, fazendo a catequese, rezando a missa. Então não é um abandono do catolicismo, mas sim proibir que os clérigos administrassem, né, essas comunidades, como vinha acontecendo nos aldeamentos. Né? Enfim. Segundo, instituindo a administração leiga ou laica, ou seja, de não religiosos, nas povoações indígenas, o Diretório dos Índios buscou acelerar o processo de conversão dos índios à categoria de súditos do rei. Claro, o Pombal ele tinha essa clara intenção, né? Verdadeiro. Na prática, a política pombalina intensificou o processo de miscigenação nas povoações indígenas e a ocorrência de abusos, aliciamentos e invasões às terras indígenas. A gente viu isso na aula passada justamente, né? Esse foi o saldo na prática da política pombalina. Tá? Quarto, a partir da independência do Brasil ocorreu uma mudança radical na política indigenista, a qual passou a se guiar por ações que visavam valorizar a diversidade cultural dos povos indígenas. A gente viu que o Império foi extremamente trágico para as comunidades indígenas, né? Então não houve valorização de diversidade cultural, né? Enfim. Próximo, o Decreto 426 de 1845 reafirmou a direção laica das aldeias, a tutela sobre os índios, o apoio na Igreja Católica, a doutrinação ao trabalho e a existência do patrimônio indígena, constituído basicamente pela terra concedida à comunidade. Verdadeiro. Apesar de não ter conseguido isso na prática, né, o Decreto 426 ele falava isso, pelo menos em tese. Né? A prática é muito diferente. Né? A prática, na verdade, enfim, redundou na extinção do patrimônio de muitos povos indígenas e na perseguição, enfim. Próximo, durante o período imperial não houve significativos conflitos envolvendo colonos e grupos indígenas, uma vez que já existiam territórios ocupados por índios hostis, que já não existiam territórios ocupados por índios hostis, e por outro lado o governo foi eficiente na equação dos problemas de invasão às terras das povoações indígenas. Claro que não, falso, né? Próximo, no período imperial, a resistência indígena, as constantes explorações, pressão e usurpações de terras deu-se não somente através do conflito com os invasores, mas também através do envolvimento em revoltas de caráter mais amplo, como a cabanagem e a cabanada. A gente viu isso, né? A gente falou isso na aula, na explanação, enfim, verdadeiro. Próximo, no século XIX, devido principalmente à legislação fundiária, a negação do direito a terras para diversos grupos indígenas esteve vinculada à negação de sua identidade indígena, materializando-se em campanhas e discursos que apontavam estarem inúmeras comunidades indígenas quase que totalmente assimiladas ao conjunto da população nacional. A gente viu que isso também foi uma estratégia de quem estava de olho nas terras indígenas, em negar a identidade indígena para que essas terras fossem colocadas como devolutas e
poderem ser comercializadas, né, e apropriadas na forma legal, na forma da lei, certo? Próximo, julgue as proposições abaixo sobre o período da história indígena a partir de 1910. Então a gente vai falar sobre o serviço de proteção ao índio, né? Depois a gente marca as alternativas que contêm a sequência correta das afirmativas verdadeiras. Vamos lá. Primeiro, inspirado nas ideias de Cândido Rondon, fundamentado em concepções positivistas, o serviço de proteção ao índio e localização dos trabalhadores nacionais, mais tarde convertido em serviço de proteção ao índio, buscava civilizar os índios através de métodos que evitavam o uso da violência. Verdadeiro, né? Buscavam evitar o uso da violência. Tá? O SPI foi responsável pela política de atração de diversos grupos nas fronteiras de expansão econômica do Brasil, servindo, acima de tudo, como instrumento de suporte à expansão do modelo econômico dominante no Brasil. A primeira afirmativa vamos dizer assim, é a teoria do SPI. Né? Buscava civilizar os índios através de métodos que evitavam o uso da violência. Né? A segunda proposição, que também é verdadeira, é o que o SPI era na prática. Né? Na prática, ele, né, foi responsável pela atração desses grupos e liberação de espaço para a expansão da frente, né, desse modelo econômico, né, dominante no Brasil. Ou seja, na prática ele acabou beneficiando muito mais esses interesses econômicos dos grupos que estavam se expandindo aí, né, extrativistas, agricultores, pecuaristas, né, enfim. O SPI destacou-se também pela eficiência no controle das epidemias sobre os grupos indígenas recém-contactados, o que pode ser atribuído à forte atuação de médicos sanitaristas no quadro de servidores daquele órgão. A gente viu que não havia médicos sanitaristas no SPI, né? E quem fazia isso malmente era o Correio Aeropostal, e que o SPI também teve como saldo na prática, saldo trágico na prática, a proliferação de doenças e a dizimação de povos e povos indígenas. Tá? Então é falso. Quarto, o problema da demarcação da terra indígena foi satisfatoriamente solucionado no período de atuação do SPI, colaborando muito para isso o fato de as terras devolutas terem se tornado atribuição dos estados, cujos governos estavam mais em sintonia com os interesses das comunidades indígenas. É justamente o contrário. Né? Não resolveu o problema da terra, o SPI, né? E essa ideia de que essa questão de a atribuição das terras devolutas irem para o Estado não beneficiou os índios, não, prejudicou, porque os estados, os governos estavam mais em sintonia com os interesses dos proprietários, né? dos latifundiários, dos proprietários de terras, e geralmente opostos, esse pessoal estava oposto aos interesses dos índios. Né? Falso. 5. Mergulhado em escândalos de corrupção, apresentando graves conflitos com o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, CNPI, o SPI é extinto no final da década de 60, cedendo lugar à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que a princípio dá continuidade à política indigenista em vigor. Verdadeiro. Né? Então temos 1, 2 e 5 verdadeiras, letra B. Tá? Terceiro, assinale VOF nas proposições abaixo sobre as políticas indigenistas no Brasil do século XX. Primeiro, com a implantação da República, em virtude da penetração da doutrina positivista nos setores oficiais do governo, a Igreja Católica experimentou uma paralisação completa da atividade missionária junto aos índios do território brasileiro. Falso. O catolicismo, mesmo com a fundação do Estado laico, né, a partir da República, ele continuou atuando fortemente junto aos grupos indígenas. E na década de 70, há uma mudança em alas do missionamento, em setores do missionamento católico, né, em relação aos índios, por conta da teologia da libertação e da fundação do CIMI, né, que passa a ter uma atuação mais forte, né, na preservação dos direitos indígenas. Tá? Então é falso essa primeira. O segundo, o século XX testemunhou a entrada em cena do missionamento protestante em diversas regiões do Brasil, com destaque para o centro-oeste e norte do país. Verdadeiro, a gente falou isso. Né? Próximo, a partir da década de 70, inspirados na doutrina da teologia da libertação, um grupo de bispos fundou o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, o qual passou a atuar de forma intensa na defesa da causa indígena. Verdadeiro, já falamos isso há pouco. Próximo, o cenário internacional foi fundamental para produzir mudanças na política indigenista, uma vez que as discussões de intelectuais e as conversações no âmbito das relações internacionais trilharam o caminho da necessidade de se garantir a diversidade cultural, o respeito às minorias e a plurinacionalidade dentro das fronteiras dos Estados-nação. Realmente isso aconteceu, o cenário modifica-se a partir da década de 70, né, devido à atuação devido a essas várias transformações aí.
Apesar das inovações surgidas no cenário internacional, o movimento indígena não foi influenciado pelo movimento ecológico, uma vez que este se restringiu a uma análise puramente biológica e química da natureza, preocupando-se apenas com o problema da emissão de gases poluentes na atmosfera. É muito falso. A gente viu que o movimento indígena ele se alia a esse movimento ecológico, até porque o movimento ecológico não fala simplesmente que o problema ecológico é biológico e químico, ele fala que é social, que é econômico, que é político, né? E aí você tem a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, justiça ambiental, tá? Enfim, e eles estão muito próximos, né, dialogando muito com o movimento indígena. Então é falso essa última. Né? Próximo, quarto, assinale as alternativas abaixo referentes à fase da história indígena a partir do final do século XX. Em seguida, registre a soma das afirmativas verdadeiras. A Constituição de 1988 representou um importante marco na luta pelos direitos dos povos indígenas, uma vez que trouxe claro o princípio de garantir a posse da terra aos índios com vistas à preservação da sua diversidade sociocultural. Verdadeiro, a gente falou isso, né? A Constituição de 1988 foi muito importante nesse sentido, até porque ela conseguiu esse avanço por conta da participação decisiva, né, marcante dos índios na discussão e na aprovação dessa Constituição. Próximo, o Estatuto do Índio, da década de 70, teve implantação imediata e representou o fim dos conflitos fundiários envolvendo índios e proprietários rurais. Os conflitos continuam, né? Em alguns lugares eles recrudescem, eles intensificam, porque se de um lado a gente tem os índios lutando com outras armas, né, outras estratégias políticas, enfim, de outro a gente tem gente muito poderosa que está lutando contra os índios, né, que está entrando em conflito com os índios. Tá? Então é falso. 3. Na atualidade, existem diversos pontos de disputa envolvendo a posse da terra reservada aos indígenas, o que demonstra dificuldades em conciliar os projetos de desenvolvimento nacional com a política mais efetiva na promoção da cidadania para todos. Verdadeiro. Né? 4. O ressurgimento étnico de comunidades indígenas é um fenômeno que demonstra a ligação entre a afirmação da diversidade e luta pela ampliação de direitos políticos e sociais, constituindo-se em importante fator de instrumentalização do movimento indígena. Verdadeiro, o ressurgimento étnico são aqueles povos que eram tidos como não indígenas e que têm uma ancestralidade, né, indígena e que, por conta dessa mudança na luta que acontece a partir da década de 70, resolvem assumir, né, assumir-se enquanto indígena e lutar por ter uma forma de vida diferenciada, né, lutar para ter uma forma de vida diversificada, tá? É um direito que eles clamam. Próximo. Nas escolas brasileiras, as visões preconceituosas dos índios foram praticamente eliminadas, sendo predominante o entendimento da importância dos povos indígenas na história do Brasil. Isso é falso. A gente tem nas escolas indígenas ainda, nas escolas brasileiras, não indígenas, mas nas escolas brasileiras, né, uma reprodução de um preconceito em relação aos índios, uma visão distorcida, folclórica, né? Aliás, essa vai ser a discussão de vocês no seminário, né? Como isso pode ser, como lidar, como trabalhar com a questão indígena em sala de aula para tentar desconstruir esses mitos, esses preconceitos, tá bom? Então, a soma das proposições é 8, tá? 5. Assinale as alternativas corretas acerca da luta e da participação dos índios no movimento indígena nos séculos 20 e 21. Bom, então vamos lá. O Estatuto do Índio, ao firmar e cumprir o compromisso de demarcar todas as terras indígenas em 5 anos, alçou o movimento indígena a um outro patamar, no qual a luta pela terra não mais seria determinante, já que a questão fundiária havia sido equacionada. Falso, gente. A questão fundiária, a luta pela terra continua, né? Não foi equacionada. E o Estatuto do Índio, da década de 70, firmou o compromisso de que em 5 anos ele iria cumprir toda a demarcação, mas não fez isso, né? Até porque outros interesses impedem, não é só simplesmente uma lei baixada que vai conseguir fazer isso. Próximo, as discussões e a oposição sobre o projeto de emancipação dos índios no final da década de 70 promoveram o surgimento de diversas associações indígenas que buscavam atuar com um grau de articulação cada vez maior, com vistas a fortalecerem posições no diálogo com a sociedade e o Estado verdadeiro, né? Essas discussões foram da década de 70 e elas foram responsáveis, dentre outras, né, por articular esse movimento indígena, né, e dar uma guinada nesse movimento indígena. Próximo, a Constituição de 88 presenciou a atuação intensa de diversos grupos indígenas, os quais foram responsáveis pela incorporação de avanços no texto
que trata sobre os índios, né? Verdadeiro. Né? Próximo, o movimento indígena sofreu um declínio intenso a partir da década de 90, o que ocasionou a extinção da maioria das associações indígenas criadas nas décadas anteriores. Gente, é falso, né? Declínio não, eles estão aí lutando, eles estão, né, continuam ativos e cada vez mais atualizando essa sua luta, tá? Próximo, criada por decreto presidencial em 2006, a Comissão Nacional de Política Indigenista tem como base de sua composição membros do movimento indígena e, atualmente, busca a aprovação do Estatuto das Populações Indígenas, que revogue o antigo estatuto e promova a inclusão das comunidades indígenas na sociedade, preservando e garantindo o acesso à terra e o direito à diversidade cultural. Essa é a luta, né? Apesar de estar travada essa discussão, ainda mais agora que a gente teve uma mudança no cenário político, mas essa é a luta e, de fato, essa Comissão Nacional de Política Indigenista, ela marca essa fase diferente de luta política dos índios, né, do movimento indígena. Enfim, então ficamos por aqui. Na próxima aula vocês vão organizar os seminários, tá? Os seminários vão versar sobre história indígena e educação, ou seja, vocês vão refletir, vocês vão fazer um debate muito importante sobre quais são as possibilidades, como é que essa história indígena está sendo feita e quais são as possibilidades e desafios para que ela ocorra efetivamente, inclusive para a gente cumprir as leis, né, a legislação na educação, que demanda que a gente trabalhe com a história da cultura indígena nas escolas. Então, as discussões vão versar sobre isso, tá? Eu sei que vai ser um seminário muito importante, vai ser um amplo fórum de discussão aí, né, e discussões muito frutíferas nesse sentido. Aproveitem tudo que foi discutido nas aulas, né, até aqui. Aproveitem a bibliografia que foi utilizada, né, nas aulas, em todas essas aulas até aqui, e utilizem também a bibliografia que está sendo sugerida para esse trabalho e outras que vocês vão encontrar na internet, em outros meios, certo? Enfim, eu sei que vocês vão fazer um seminário assim muito importante, muito interessante, tá? E vai ser um espaço assim de uma aprendizagem muito significativa para vocês aí. Então um abraço, né? Bom seminário, tá? E boa caminhada aí, né, nessa fase final, nessa reta final da nossa componente curricular História Indígena, tá? Um abraço.